Qual a melhor ferramenta que podemos ter em nossas bancadas hoje em dia? Hoje, nós falaremos aí sobre ferramentas e insumos, quais tipos de ferramentas a gente pode começar, qual ferramenta do avançado, do intermediário, por onde eu começo, que tipos de ferramenta, como é que eu faço esse investimento em ferramenta. Então, a gente vai aí bater um papo legal, a gente vai ter uma interatividade legal sobre esse tema, que tem muita dúvida. Qual ferramenta? Professor, você já viu essa ferramenta? Professor, você usa essa ferramenta? Professor, o senhor usa essa ferramenta? Professor, eu tenho essa ferramenta aqui, serve? Professor, eu uso essa ferramenta aqui, vou pedir aqui o meu cameraman, o meu social media, para me pegar aqui a minha estação de ar preferida, aquela azul, aquela minha ferramenta azul, minha estaçãozinha de ar predileta. Então ali é o Guilherme, é o nosso técnico, o homem que faz essa parte toda funcionar aí, essa parte gráfica, essa parte holográfica, tudo ele faz, Achou aqui minha estação de ar predileta. Deixa eu pegar aqui a minha estação de ar predileta. Chegamos, essa daqui é minha estação de ar predileta. Temos aqui, não é uma Quick, não é uma Yachum, a minha estação de ar, onde eu faço o rebaling, onde eu removo o circuito integrado, onde eu coloco o circuito integrado na placa. Então, essa daqui é a minha estação de ar predileta. Então, a gente chega junto aqui com essa estação de ar predileta aqui, nossa aqui. Utilizamos bastante essa estação de ar. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius, e a minha missão é fazer com que você fature R$10.000 ou mais com reparo de placas através do conhecimento que eu compartilho com vocês. Primeiro aí, depois a gente vai começar definindo novamente o que vem a ser um técnico especialista em reparo de placas 10K, é aquele técnico que não depende de receita de bolo, é aquele técnico que faz do reparo de placas a sua renda constante e mensal ali, que ele vive do reparo de placas. Ele consegue transformar a sua vida, dar uma vida melhor para a sua família, comprar um carro melhor, ter o que comer melhor dentro de casa, fazer investimento, comprar a casa que seja. Tem diversas centenas de alunos aí de casos de sucesso. Tem um que comprou uma casa com reparo de placas, comprou moto, mudou de vida, pode colocar o filho numa escola particular, pode pagar um plano de saúde para você, para a sua família. Então, o reparo de placas, principalmente smartphone, é uma das áreas mais atrativas. Como eu expliquei para vocês, é uma área que tem uma menor zona de concorrência. Lógico, porque nós temos que juntar a habilidade manual com a habilidade um pouco intelectual, juntar prática e teoria e fazer o bem bolado para faturar. Não existe prática sem teoria, não existe teoria sem prática. Então, definimos o que é um especialista em placas 10K. É aquele técnico que não depende de receitinha de bolo, é aquele técnico que sabe diagnosticar, que sabe fazer uma análise de diagnóstico, sabe reparar, sabe vender o seu serviço, com isso faturar R$10.000 ou mais com reparo de placas. Para você que acha muito difícil encontrar serviços a R$250, a gente é um preço médio de um reparo de placas aqui. Então, eu falo que é um preço médio de reparo em todo o Brasil, Então, a gente tem uma estimativa aí de custo médio de reparos no Brasil, quando se está falando em reparo de placas. Lógico que vão aparecer placas que vai te dar aí R$180, estou falando aí de um Samsung A10 da vida, então ele pode te dar um valor menor, porém, dois aparelhos desse, dois A10 reparados no dia, te dá R$360, mais um de 250, você meio que já vai aí para uma faixa de R$15.000 por mês. Você reparando 3 aparelhos desses por dia, ou seja, um aparelho de manhã, um aparelho à noite, um aparelho de tarde, um aparelhozinho de manhãzinha, de tardezinha e à noite, ou você que está trabalhando, precisa complementar a sua renda, Esse é uma grande oportunidade para você, o ramo de manutenção de placas de celulares. Todo mundo sabe, difícil, o mercado está muito caro, vestuário está muito caro, plano de saúde está muito caro, medicamentos está muito caro e a gente precisa aí, complementar nossa renda. Por que não viver de reparo de placa?
Eu sou um cara que vive de reparo de placa, saiu de um concurso público para cair matando, reparando placa. Não tem problema nenhum, não é? Acreditei. O que é mais, não é? O que é mais difícil é que, realmente, eu falo, não é fácil. Porém, com um método certo, com uma metodologia certa, você vai conseguir alcançar êxito no reparo de placa. Não tem que procurar, como eu falei para vocês, mentores que são preocupados no seu processo de ensino-aprendizado, no seu desenvolvimento. E o professor também que não trata desenvolvimento pessoal do aluno, não é? O cara só quer o seu dinheiro. Então tomem cuidado com isso aí. Não estou aqui para falar mal de A, de B, de C ou de D, não é? Tenham amor ao dinheiro que vocês têm, não é? E tenham pena de gastar ele com pessoas erradas que vão te prejudicar. Encontre um mentor certo, o cara que vai te direcionar, que vai andar com você, junto com você, né, e vai te dar as melhores soluções para você. Eu sou um cara aficionado por ferramentas. Sou um cara que investe muito a ferramenta, não é? Para vocês terem uma ideia aqui, tenho no meu laboratório mais de 280 mil reais hoje em ferramenta. Mas nem sempre foi assim. Comecei como todo mundo começa. Como, Vinícius, né? Com Yachum, com ferro de solda 936, aquela Yachum azul e amarelinha, o ferrinho de solda da Racozinho falsificado, malha de soldadora e lupa, aquela lupa grandona para botar na bancada, eu tinha isso, né? Ainda tenho até hoje guardado. Então eu comecei como todo mundo começa na jornada de manutenção em placas, né? Tem aí uma bancada diversa, uma bancada de iniciante para intermediário quase, não é? E eu faturei muito dinheiro, paguei escola de filha, não é? Paguei plano de saúde para minha filha hoje tem 20 anos, não é? Então paguei plano de saúde para ela, até hoje pago faculdade para ela, né? E muito da minha jornada, não é, veio de uma bancada igual essa que está aí na foto de vocês. Eu comecei assim, inclusive aquela estação ali, eu tinha uma daquelas estações, foi a minha primeira estação, foi uma daquela ali, né? Meu multímetro, eu tinha um multímetro daquele da Yachum, meu microscópio era o microscópio USB, não é? A separadora, eu não tinha separadora, então eu tirava um secador de cabelo que eu separava a tela, a minha fonte era uma 1502. Então eu comecei como todo mundo começa, por baixo, né, com investimento baixo na bancada e, consequentemente, né, hoje, quando eu faço um reparo de R$ 1.800, R$ 1.500 reparando uma placa, né, são com ferramentas melhores, claro, não é? Mas é gradativamente, não é? Você pegar um reparo e fazer aí de R$ 600 a R$ 1.800 é possível fazer. Em telefone? Sim, telefone. Se faz reparo nesse nível aí, mas lógico, não é? Vai ser o quê? Habilidade maior, ferramental melhor, com mais precisão para você fazer um reparo numa placa nesse nível. Vinícius, não existe aparelho que você cobre aí R$ 1.800. Existem aparelhos de R$ 10.000, existem aparelhos de R$ 7.000. Você vai cobrar quanto? Vai cobrar R$ 200 para fazer um reparo num aparelho que custa R$ 7.000? Então aí eu que sou doido. Então vocês têm que saber também precificar, meus pequenos gafanhotos. Temos que saber precificar. E a minha jornada começou aí, né? Começou onde meu pai me deu o meu primeiro ferro de solda, a minha mãe me deu a estação de ar, né? E depois, por último, a última ferramenta que minha mãe me deu foi o meu querido e amado osciloscópio, que é o meu xodó aqui, o meu Icel, né? Eu tenho aqui Rigol, tenho Rantek, tenho diversos osciloscópios nas bancadas. Então, para cada aluno eu tenho um osciloscópio aqui. E o meu xodó do Icel está aqui, né, que me acompanha aí na minha jornada. Foi um presente que a minha mãe me deu quando eu já tinha aí uns 6 a 8 meses na jornada de manutenção, quando eu saí do Instituto Federal para voltar para a loja. Depois de uns 6 meses eu já estava, né, utilizando o osciloscópio, mas eu utilizava o osciloscópio no ensino no Instituto Federal. Eu dava aula de osciloscópio no Instituto Federal. Então, eu precisava de um osciloscópio porque eu queria verificar alguns sinais, clocks e tudo das placas para poder fazer um diagnóstico mais preciso, né? Então, a gente vai evoluindo gradativamente. Mas você é papai e mamãe, não é? Mas eu sempre ajudei dentro de casa
também, né? Sempre cheguei junto com os meus pais. Minha faculdade quem pagou fui eu, meu mestrado quem pagou fui eu, não é? As coisas da minha filha quem paga sou eu, então é assim que é a nossa jornada do nosso dia a dia. Então, comecei desse jeito que vocês estão vendo aí, não é? Essa aí foi mais ou menos a minha primeira bancada, não é? E muitos começam com um jogo de chave de fendas, um jogo aí de chave, né? E tenho aqui uma pergunta para vocês, agora, ó. Essa pergunta aqui é top. Qual a melhor ferramenta que podemos ter em nossas bancadas hoje em dia? Fale para mim aí, qual é a melhor ferramenta que podemos ter nas nossas bancadas hoje em dia? Deixa aí no chat, no comentário pra gente, qual a melhor ferramenta que podemos ter hoje em dia em nossas bancadas. Quem acha aí que é o ferro de solda, quem acha aí que é o microscópio, quem acha aí que é a fonte de bancada, quem acha aí que é o multímetro, quem acha aí que é a separadora, quem acha aí, né? Vamos lá, pessoal, vamos colocando aí, ó. É uma galera que já foi meu aluno, tá? Uma galera que já me escuta muito falar sobre isso aí, né? Então, ó, já vou começando, né? Ó, o Alan tá falando que para ele é o microscópio, Apple Tech Isis, multímetro, a galera tá falando aqui, tem muita galera falando, ó, conhecimento, Nilson Xavier, fonte de bancada, multímetro e conhecimento, a melhor ferramenta da bancada é o conhecimento, cellphone reparo, conhecimento, esquemas elétricos, estação de ar quente, microscópio, muito conhecimento, fonte de bancada, osciloscópio, fonte, eu creio que é a fé, a fé move montanhas e move os reparos também, muito bom. USB Charger, tenho duas filhas, uma fisioterapeuta e a outra biomédica, que consegui colocar na faculdade trabalhando com eletrônica. É isso aí, irmão, Red, Silk. Forte abraço, irmão. Tamo junto nessa jornada. Deve ser o multímetro, como você disse, dominando o multímetro, vai longe. Everton Nascimento, conhecimento. José Cícero, Régia, conhecimento. Quem me rege, quem me conhece, não é? Quem me conhece aí, ó, fonte de bancada. Vamos lá, pessoal, vamos colocando aí, ó, conhecimento, fonte de bancada. Conhecimento tá ganhando, fonte de bancada também tá ali, pau, multímetro também tá ali. Mas a galera tá falando aí, ó, Paulo Silva falou ali, muito conhecimento. Joaquim, muito bom. Precisa disso também. É isso aí, ó, a galera tá chegando junto aí, vamos chegando, vamos se acomodando. Por quê? Qual é a melhor ferramenta que nós podemos ter na nossa bancada hoje em dia? E aí a galera falou conhecimento, falou multímetro, não é? Quem acertou, quem errou, não é? Não fique triste para você que errou, que está aí do outro lado aí, não é? Não fiquem tristes. Boa noite, professor e colegas. Rafael Poli, boa noite. Fonte bancada, estação de retrabalho e conhecimento. Alan tá falando aqui, tem uma demanda grande em serviços, mas não entendo muito, não é? Muito conhecimento e uma bancada de respeito. Estou pagando a faculdade de medicina para minha filha. Preciso de mais conhecimento em placas. Gilson, tá no caminho certo. Ferro de solda, o Wellington está falando. Alex Paz, conhecimento. Russan está falando conhecimento. Eric Cel está falando multímetro. Marinaldo Pereira, por minha fonte de bancada. Então, pessoal, o melhor... Sérgio Aureliano falando ali, conhecimento. Beleza, a galera tá aí, ó. Léo Fernandes, professor, não tem microscópio ainda, pensa em comprar um USB, mas ao mesmo tempo fico com medo de não me adaptar a ele para ficar olhando para a tela do notebook. Quero a sua opinião. Hoje é dia da gente aí tratar das ferramentas, né? Eu comecei com essa bancada aqui que eu mostrei para vocês, basicamente a bancada que eu utilizei, né, a vida inteira, né? E hoje, graças a Deus aí, eu posso ter algumas ferramentas melhores na minha bancada, mas essas ferramentas não me fazem ser um melhor técnico por conta delas, né? Eu sou um melhor técnico, eu sou um bom técnico por conta justamente da melhor ferramenta que eu posso ter na minha bancada. A melhor ferramenta, sem sombra de dúvidas, sempre foi e sempre será, meu pequeno gafanhoto, o conhecimento. É através do conhecimento que eu vou conseguir, não é? Podem roubar a sua bancada, pode pegar fogo, pode sumir ferramentas, não é? Mas o conhecimento, não é a ferramenta, é o instrumento por onde a gente vai trabalhar com a cabeça ali, não é? O conhecimento é a única ferramenta que ninguém pode tirar de você. Conhecimento ninguém te tira. Podem tirar tudo da sua vida, menos o que você aprendeu, menos o seu ofício. E quando você aprende, não é? Você não sai da sua cabeça, então logo você não perde. Então a melhor ferramenta que podemos ter hoje nas nossas bancadas, no nosso dia a dia,
com certeza, sem sombra de dúvidas, é o conhecimento, que é através do conhecimento que eu vou aprender a utilizar as outras ferramentas, né? O multímetro, o osciloscópio, a fonte de bancada, o USB Charge, não é? Mais aí, o que falaram aí, não lembro mais o que falaram ali, não é? Notebook. Então tem muita coisa, muita ferramenta, e ferramenta ela é complementar, mas a melhor ferramenta que podemos ter nas nossas bancadas é hoje e sempre será o conhecimento. Através dele que você vai conseguir, né, através do conhecimento que você vai conseguir realizar o quê? O reparo, realizar o diagnóstico e botar a cabeça para trabalhar para ganhar dinheiro. Sem o conhecimento, você não faz nada disso. Você pode ter uma Quick, você pode ter um microscópio mais caro do mundo, não é? Se você não souber utilizar, você pode ter um osciloscópio, não é? O osciloscópio não funciona sozinho. Então você tem que, ele funciona, aparece ali, você aperta um botão, ele vai precisar de você ficar ali, né, capturando sinais. Tá, mas que sinais são esses? Se você não aprende sobre os sinais, se você não tem um conhecimento sobre as formas de onda, sobre a variação dessa forma de onda ao longo do tempo, que determinado circuito dá aquela característica daquela forma de onda, que ele dá tantos chaveamentos por segundo, né? Que a frequência de chaveamento dele é tanta, a amplitude do sinal dele, não é? A frequência que ele aparece. Então, não adianta nada você ter o melhor osciloscópio do mundo ou não ter o melhor osciloscópio do mundo ou ter um osciloscópio barato. Se você não tem um conhecimento aplicado para a utilização dessa ferramenta na manutenção de smartphone, não adianta nada. Vai ficar lá jogado no canto, não é? Quando você faz uma live, ele fica ali conectado na porta de calibração dele ali, não é? Então, o conhecimento, não é? O conhecimento. E como toda ferramenta, até o conhecimento, nós temos uma limitação. O conhecimento tem uma limitação. Quando a gente esbarra, né, não consegue desenvolver e tudo, nos falta o conhecimento. E conhecimento, não quer dizer que é sabedoria. É totalmente diferente. Já expliquei para vocês o que vem a ser conhecimento, o que vem a ser sabedoria, são coisas totalmente diferentes. E toda ferramenta, ela tem a sua limitação. O conhecimento é um, que tem sua limitação, né? Chegamos ali, justamente, comprei um osciloscópio e não consigo avançar, porque eu não entendo as formas de onda, eu não entendo qual curva característica que aquele componente, que aquele circuito vai me dar, eu não sei a frequência de chaveamento, ou seja, está me faltando um monte de coisas ali. O conhecimento me barrou de utilizar outra ferramenta e de aplicar um reparo utilizando, não é? Mas, estou aqui falando de osciloscópio, mas eu posso aplicar isso ao multímetro, eu posso aplicar isso ao USB Charge, sem problema nenhum eu posso fazer isso. Posso aplicar isso a uma estação de ar, não é? Posso aplicar isso a um ferro de solda, eu posso aplicar isso na utilização dos insumos, a escolha errada dos insumos para poder fazer manutenção em placas. A escolha do insumo é fundamental, não é? Para quê? Para que você tenha uma longevidade dos reparos. O que é a longevidade? Mais tempo, né? Que esse reparo fique ali, o serviço que você faça dure mais tempo. O mais difícil é você fechar o aparelho, entregar o aparelho para o cliente, depois de um tempo esse aparelho volta com falha. E falha pode ser o quê? Por exemplo, a utilização de um fluxo. Se você escolher um fluxo errado, esse fluxo ele vai perder a propriedade dele. O fluxo ele pode até mesmo oxidar a placa, dependendo do fluxo que você utilize, não é? E não saber limpar e tal, você vai oxidar. O fluxo gera oxidação também na placa, corrosão na placa, não é? Então existe aí o problema de você não saber utilizar os insumos também de maneira correta, né? Então é conhecimento. Para dominar todas essas ferramentas, para dominar isso tudo, a gente vai adquirir conhecimento, né? E conhecimento, é totalmente diferente, pessoal, a teoria da prática. É totalmente diferente a teoria da prática. Na minha faculdade, teoria é uma coisa. Aprender sobre resistores, sobre capacitores e não sei o que é uma complexidade a nível da faculdade, mas para reparo de placas você tem que se ligar na coloração do componente e tal, não é? Nas características físicas desse componente, algumas medições básicas, o básico ali. Ah, mas eu preciso saber eletrônica? Não, porque você aprende isso dentro de um curso, não é? Aplicado a reparo de placas, mas de maneira enxuta, controlada, não é? Sem essa obesidade intelectual que muitos cursos têm por aí. Uma coisa é a eletrônica aplicada a smartphone, outra coisa é a eletrônica aplicada à televisão. É eletrônica? É. Não é? Resistor vai funcionar da mesma maneira e tudo, mas nós temos componentes
diferente lá, não é? Por exemplo, você não tem tabela de cores de resistores no smartphone, porque não tem espaço, como eu falei para vocês. Né? Mas na televisão lá tem, em fontes chaveadas tem, né? Os resistores coloridos, mas é resistor, é resistir a passagem de corrente elétrica, ele só vai fazer essa função. E não precisa, não é? Você saber curva característica e não sei o que, impedância, reatância magnética, não precisa disso, né? Indutância de não sei o que, fazer fórmulas, cálculos. Né? Lembrem-se, vocês são técnicos reparadores, ou vocês serão técnicos reparadores, vocês não serão projetistas, vocês não serão engenheiros, ou quem quiser ser, lógico, não é? Quem quiser estudar, vamos para cima, vamos projetar. Não é? Que o nosso mundo, o nosso país precisa de profissionais dessa gama aí também para desenvolvimento, não só para manutenção. Mas a manutenção, não é? É totalmente diferente. E a gente tem a prática, não é? Campo de batalha, né? O nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano, o dia a dia de bancada é totalmente diferente de um banco de escola, de faculdade, uma escola técnica. Totalmente diferente. Agrega, quem tem aquele conhecimento já iniciante lá de eletrônica, ajuda, não é? Mas isso não se faz você reparar a placa ou não, porque dentro da jornada é ensinado isso, né? Dentro de curso, né? Ele é ensinado essa eletrônica básica para que o cara consiga avançar, não é? Mas para começar tem que ser do começo. Né? Então, o conhecimento aí é a melhor ferramenta que você pode ter em todos os tempos é ela, porque através dela você vai conseguir mexer com o osciloscópio, vai começar a mexer ou dar funcionalidade para a fonte de bancada, porque muito técnico acha que a fonte de bancada é somente para simular bateria, somente ali, vou simular a bateria ali. Então, a fonte de bancada, ela injeta corrente, ela injeta tensão, então ela é como se fosse um multímetro também, não é? Você consegue fazer algumas medições na fonte de bancada, você acha curto, simula curto, você acha curto, você injeta tensão numa malha, você pode fazer muita coisa na fonte assimétrica, não é? O multímetro não é só medir a tensão da bateria também lá, não é só medir escala de diodo e condução reversa, né? O multímetro tem escala de resistência, tem escala de microcorrente, tem diversas outras escalas ali que podem ser trabalhadas ali. E o conhecimento vai fazer você, aliado com a ferramenta, voar. Então, ó, se você tem a teoria enxuta, um método, com a prática, né, se você juntar isso, você vai virar um monstro, ou uma monstra, né, nessa caminhada que é o reparo de placas em smartphones. Né? Foquem que a eletrônica embarcada em um determinado equipamento ela tem arquitetura que é a característica dela de um jeito, no celular é outro jeito. Me diz aí, você que já faz, que está aí do outro lado da live aí, que já faz reparo de iPhone, qual o seu nível de eletrônica? Né? Você sabe lá, você já chegou quando você fez o seu primeiro curso, onde o professor te ensinou a trocar um tristar, onde te ensinou a fazer um rebalem de memória, onde te ensinou a fazer um rebalem de saída Wi-Fi, não é? Você aprendeu eletrônica ali? Dificilmente. Você aprendeu o básico para conhecer os componentes ali e se enveredar nessa jornada. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, isso vai de passo em passo. Né? Deixa eu ler aqui a galera aqui falando aqui. Professor, não tem microscópio ainda. Eu penso em comprar um USB, mas mesmo fico com medo de não me adaptar a ele. Ó, tá com grana para comprar? Se tá com a grana para comprar, compra um binocular, começa com o binocular, o trinocular. Eu começaria aí com USB para começar sentindo, né? Começar a melhorar um pouco aí. E se adapta legal, tá? Se adapta legal sim, pode ficar tranquilo. Zenildo já falaram, bancada, fonte de bancada. Professor, eu enviei mensagem no Instagram, mas até agora não me respondeu. Sou Rafael de Angra dos Reis. Tá ok, Rafael, vou entrar em contato contigo lá. Manda um oi lá de novo lá no direct lá, que eu converso com você daqui a pouquinho, tá? É muita mensagem chegando lá, a gente, né, para responder ali, a gente criou uma força-tarefa. Começou bem, viu, professor? Deixa eu ver aqui. Max Silva, boa noite. Francisca Geraldia. Elior, somos dois a gostar de ferramentas. Ferramenta é a nossa paixão. Multímetro, Marcelo falou aqui. Fernando Pestana, assistência técnica. A NEG 300P, multímetro, 600 contagens, multímetro digital, essa ferramenta é boa, mas sem o conhecimento, para que você quer 6.000 contagens? Fernando, para que precisa 6.000 contagens para reparar placas? Me conta aí. Qual marca boa da fonte de bancada, não é? Minipa, Ricari, a Rua, qualquer uma dessas aí. Importante que você comece. Se você já tem uma fonte de bancada, comece com uma fonte de bancada. Se você não, comece com uma fonte de bancada a que você possa comprar.
né? E depois você vai aumentando. Essas fontes 1502 hoje, elas não alimentam mais aparelhos que consomem aí 3 amperes, né? Nós temos aí aparelhos celulares aí que eles chegam no seu pulso de inicialização em 3 amperes. Então você tem que escolher algo aí acima de 3 amperes. Fontes de 5 amperes aí é o suficiente para você. Tá? Qual a marca boa de fonte? Já falei. Melhor ferramenta, conhecimento. Graças a Deus a eletrônica tem todas as que preciso. José Medina, boa noite. José Medina, estou num momento um pouco difícil, mudei de estado, mas fé em Deus vai dar tudo certo. Meu irmão, a mudança é assim mesmo, né? O importante é se movimentar. Na falta de osciloscópio de você estiver as manhas no multímetro, te entrega muitas coisas. É isso aí. Conhecimento que entrega tudo, né, meu irmão? Conhecimento, quanto mais, né, assim, conhecimento direcionado, né, ele vai te levar aí a alcançar patamares legais. Edcel, professor Vinícius Toledo simplifica a vida dos técnicos, outro já enrola. Então, firme forte. Compre peça, boa noite, meu nível tá zero ainda, não é? Mas vamos alcançar esse nível aí, alcançar cada vez mais patamares maiores, tá? Então, o importante é sempre começar, é sair da sua zona de conforto, é colocar sua cabeça para trabalhar, não é? É começar a reparar, começar a pegar, e é assim mesmo, é super natural. A minha primeira placa eu fiquei 1 semana para poder reparar, quando eu voltei para o ramo da eletrônica aplicado a smartphones, não é? Então demorei muito tempo para aplicar, e foi ali que eu, através do método que eu tive na faculdade, nas escolas técnicas onde eu dava aula, eu consegui aí criar esse método e aplicar ele no meu dia a dia, no cotidiano, na minha bancada, e depois apliquei para os meus alunos. Tá? Não faça ainda, inclusive tem um iPhone X ainda pendente aqui. Compre peças boas, seja muito bem-vindo. iPhone só troca tela e bateria, não é? Nada de eletrônica no curso que fiz, apenas as técnicas como reparar. E Everton, não é? Faz você faturar dinheiro, não é? Mas lógico, com conhecimento de eletrônica aplicado com a prática, vai fazer você ganhar o dobro disso aí. Mas eu falo da eletrônica, não é? De um cara que consegue, através de um método, não é? Eu tenho aí centenas de resultados de alunos que através do nosso método está alcançando esse resultado aí. Não é? O osciloscópio portátil é tão preciso quanto o de bancada? A resolução dele é ruim, né? O gigasample dele de armazenamento é ruim. Né? Então, o osciloscópio ele tem toda uma... É o que eu falo, é o conhecimento. Primeiro tem que conhecer, Red, a ferramenta para poder saber se eu tenho a utilidade nela. Não é? Então, existe um cálculo, né? uma fórmula matemática que a gente modela a utilização do osciloscópio. Não é? É uma fração que a gente tem que usar a capacidade acima de 1/3 da nossa forma de onda que a gente quer medir. Se a gente está medindo 50, 3 vezes, né? A regra dos 3. Se a gente está medindo uma frequência de 50, a gente tem que ter um osciloscópio de 150 para poder ter a melhor resolução dessa forma de onda que a gente quer medir, né? Por quê? Na hora que eu amplio, ela perde a resolução ali, a gente não tem precisão. O próprio osciloscópio, ele já tem uma queda de 30% do que ele está medindo ali. Então, ele não mede 100% eficaz a forma de onda, tá? Eu tenho aí uma aula aí grande aí no YouTube aí sobre o osciloscópio, aí, quem quiser aí, depois dá uma olhada, não é? Então, o osciloscópio não é assim. Primeiro, a gente tem que conhecer o instrumento, né? Até para ter a aplicabilidade dele correta dentro da manutenção. Exemplo, o Rigol. O Rigol é muito bom, muito boa ferramenta aí, tem o 1054, mas ele só decodifica, se você quiser um tempo maior de decodificação do pacote de 2C, por exemplo, né, ele só vai decodificar para você o que está na tela, só o que está sendo capturado na tela. Ele não faz, né, a captura total do pacote de dados que está ali. Ele consegue armazenar uma capacidade maior, porém ele só consegue decodificar o que só está na tela, está ali na telinha para você. Então ele só decodifica o seu congelamento ali, ele não decodifica em tempo real ali não, tá, pessoal? Então tem muita coisa aí que justamente tem que conhecer o instrumento, tem que ter conhecimento para poder comprar a ferramenta certa para a gente poder avançar. E não precisa gastar rios de dinheiro para a gente investir, né? Lógico, a gente vai investindo gradativamente, com consciência, com sabedoria, com conhecimento justamente transformado em sabedoria, não é? Com melhor custo-benefício para a gente. Não é? Eu sou um cara que compra muita ferramenta para testar, para usar, não é? E tenho ferramenta de tudo quanto que é tipo aqui na bancada. Tem ferramenta que eu não uso, mas eu compro, não é? Para poder justamente testar, para poder estar mostrando para os alunos e tal, ó, não compra, não presta, isso aqui é bom, isso não é bom. Né? Às vezes às vezes o caro não é o melhor. Às vezes ferramenta de 4.000, mas tem a mesma ferramenta por R$200. A ferramenta de R$200 supre a nossa necessidade, tá?
Comecei eletrônica geral. Bom, a FR muito top, boa noite, mestre, consegui terminar a viagem. Forte abraço, Ricardo. Professor, perguntei se ela é boa ou não. Deixa eu ver aqui que eu não entendi o que é boa ou não, cara. É por isso que eu te perguntei, né? Para que você quer 6 mil giros, né? 6 mil contagens, né? Não tem necessidade. Não precisa investir 5 mil reais num multímetro, sendo que ele não vai ser aplicado no ramo de manutenção de celular. Mas eu vou medir com ele. Sim, mas aí o que acontece? Vou te falar aqui o exemplo desse multímetro. Esse multímetro deve custar aí R$1.000, não sei. R$1.000 esse multímetro. Você tem esse multímetro nas ferramentas de roteamento de pad, por exemplo, Borneo, DZKJ, a Borneo, por exemplo, né, ela usa 3 multímetros, né, um dos multímetros que elas utilizam, né, que a Borneo utiliza, é esse multímetro aqui, ó, o Flukezinho. Então, quando eu estou usando esse Fluke aqui, a precisão na minha medição vai ser exatamente o que a ferramenta está descrevendo ali. Por quê? Usou o mesmo instrumento, usou a mesma marca, o mesmo modelo do aparelho. Então vai bater muito próximo a minha medição. Agora, se eu uso esse multímetro aqui, lá na Borneo, vai me dar o quê? Vai me dar uma diferença na minha medição. Uma técnica de medição que a gente conhece aí como condução reversa. Então ele vai dar diferente, né? Então, e qual o melhor custo-benefício? Esse daqui ou um Sunshine 17N? Eu optaria pelo Sunshine 17N, porque ele vai me servir para fazer teste de microcorrente em iPhone, em Android. Ele vai me servir para fazer as condições reversas, e essas condições reversas vão estar lá na ferramenta de roteamento de pad com aquele multímetro. Então, aqueles valores de referência vão bater muito próximo, vai variar ali 2, 3 milivolts ali. Então, vou ter mais precisão utilizando aquele multímetro do que um multímetro de R$1.000. Eu tenho um Fluke que custou 5 mil. Pô, parabéns, ótimo, mas esse Fluke não mede nem microcorrente. E aí? Agora eu vou ter que comprar um outro para poder medir microcorrente. Só para ostentar que tem um Fluke na bancada, não resolve o problema, não é? Fluke paga conta? Sabendo utilizar a ferramenta, claro. Agora, se você não se basear na ferramenta de roteamento de pad, já você ter, né, o entendimento da variação ali de microcorrente ali daquele circuito, por comparação, por banco de dados que você já tenha, né, usando o seu instrumento, beleza, bacana, né, vamos para cima. Lógico, tem diversas formas de fixação aí, de validação dessa técnica de medição aí, tá? Melhor conhecimento de todas as ferramentas é necessário. Melhor, né? Deixa eu ver aqui, professor, tem alguma data prevista para o curso em Teresina, POI? Não, só vou estar em Recife lá, irmão. Professor, me tira uma dúvida, tem o iCopy Plus 2.2, serve para tirar mensagem do iPhone 11 só com as tags, não é? Mensagem, aí tem que saber, a mensagem de quê? De bateria, de tela, não é? Então, fonte de bancada e Axon é ruim? Não é ruim não, Rafael. O importante é ter uma fonte de bancada para começar. Com ela você já vai localizar curto, fuga, aí tem fonte de Axon, está melhorando aí as suas fontes aí, tá? O osciloscópio exige até um ambiente barulho, atrapalha, ruídos de torre de rádio, aeroporto, radioamadores. A iluminação também interfere também no osciloscópio, tá? Eu pedi um Sunshine 17N, tenho que dominar esse multímetro, porque é o que eu tenho e não é muito bom. Beleza. Ricardo Brito, para mim, a melhor ferramenta, primeiramente, é o conhecimento. Com certeza, pois eu tenho alguns equipamentos de ponta e não sei usar. Ricardo falando aí, eu tenho ferramenta de ponta e não sabe usar. Tem aí alguns R$1.000 investidos na ferramenta, não sabe utilizar. Às vezes essa ferramenta, quando ele for aprender a utilizar, já está obsoleta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso em comprar, adquirir ferramenta. Primeiro a gente começa, não é, com o básico. Tem que ter um USB Charge para testar a atividade de carga, para testar a atividade inicial do aparelho, se ele está tendo alguma atividade cerebral ali, né? Uma fonte de bancada, depois, não é, um microscópio, que seja ele USB, que seja ele trinocular, que seja ele binocular, não é? Uma estação de ar, não importa, o que importa é você começar com uma, não é? Então, eu comecei eu mostrei para vocês aqui durante muito tempo também, a minha estação de ar, eu faço, né? Eu brinco aqui, de vez em quando faço um rebalinzinho aqui com essa situação aqui, tá? Mas lógico, né? Não precisa disso, a gente tem aí coisas mais profissionais com um custo mais acessível. O importante, pessoal, é você começar a ter segurança, ter conhecimento para aplicar, sendo que você compra uma ferramenta, uma estação de ar de 700 watts de potência, aí você faz um curso que a estação de ar é 1.000 watts de potência, não é? E o professor não se preocupa de te dar um parâmetro dizendo que você,
coloca 30% a mais na sua estação lá, porque essa que você está treinando aqui é de 1000 watts, a que você tem lá é de 700. Então você vai precisar um pouquinho mais de força. Só que essa de 1000 aqui vai sair com 10 segundos. Essa sua, mesmo você colocando 30%, ela vai sair com 13 segundos. Então o professor tem que ter esse cuidado, porque o aluno às vezes já está com os equipamentos dele ali, o cara tem que fazer dinheiro com aquilo que já tem. Ele tem que começar com aquilo que está ali. Ou nem todo mundo pode chegar ali e investir 10 mil reais, 15 mil reais numa bancada. Não é? Pode começar aí investindo, não é? R$1.000 que seja, uma estação de ar, um ferro de solda, não é? Uma lupa que seja, o próprio celular amplia ali. Eu tinha, eu mostro para vocês aqui, a minha lupa, o meu microscópio era o meu celular. Nem no USB, eu não tinha dinheiro nem para comprar um USB, aquele USBzinho preto, eu não tinha. E era o meu celular, eu dava zoom ali e usava o meu celular. Foi o meu começo, né? Lógico, hoje eu tenho um monte de microscópio aqui e tal, mas foi o meu começo, né? O meu começo eu comecei como todo mundo começa, pessoal, por baixo. Não adianta começar lá por cima, porque pode ser que você não goste do ramo, não é? Pode ser que você se frustre justamente por ter investido, está esperando um retorno rápido, porque chegou lá e meteu o pau no dinheiro, vendeu moto, vendeu carro, para poder comprar ferramenta, e você não sabe nem utilizar as ferramentas. Então, é primeiro aprender a fazer, ficar bom em diagnóstico, praticar com o que já tem, né? Ou que não tem, compra de maneira segura. Agora, o cara que já tem um dinheiro, o cara que está agarrado no dinheiro aí, já está com bastante dinheiro, então ó, vai para cima e investe, não é? Investe numa bancada bacana, mas não adianta você investir agora sem conhecimento também, vai ficar atrelado lá, às vezes essa ferramenta desatualiza e você perde o fio da meada. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões de ferramenta, ok? Boa noite, professor, a live está top, estamos em Minas curtindo. Forte abraço, pessoal. Nilson, professor, é verdade que vamos ter telefone sem leitor de slot chip? Já temos, né? O iPhone 14 Pro Max, eu acho, ele já é com esse sim, não é? Então ele não tem. Professor, tem uma iCopy 2 Plus, serve para tirar mensagem de bateria. Eu teria que comprar uma VS1 ou VS1E da JC, não é? Eu tenho a iCopy aqui, ela tira mensagem da bateria, mas eu preciso comprar a plaquinha. Mas eu também tenho eu não tenho a VS1, eu tenho essa aqui comum, né? A VS1, tem essa daqui, ó. Eu tenho aqui, utilizo ela aqui, comprei a plaquinha, né? Agora veio a plaquinha do Face ID, mas eu tenho outra ferramenta para fazer as tags do Face ID, né? Então tem outras ferramentas aqui. Deixa eu ver aqui mais. Ia perdendo um serviço hoje por causa do meu multímetro, que me deu leitura errada. Acontece, né? Eu também sou um viciado em ferramenta, tinha uma estação de ar e a Rua 850, já tive também, era de boa, agora tem uma Quick 2008 que não consegui pegar a manha dela ainda, não é? Então, pegue sempre o parâmetro. Se o cara está usando a 861DW de 1000 watts e a sua tem 750 watts, não é? Você vai acrescentar aí 30%, né? 25% de temperatura maior aí e vazão de ar na sua estação 2008, ok? E os ferros de solda, não é? Ferro de solda eu comecei com 936 e hoje eu tenho na minha bancada uma JBC, uma Nano, uma Nazi, e tenho do lado dela primeiro, vem antes dela a minha Bacon, o meu ferro ponta T12 ali, que eu não abro mão, de ter uma ponta faca e uma ponta fenda nela, não é? E uso ela demais. Uso ela constantemente. Eu gosto mais de usar a Bacon do que a JBC. A JBC eu uso mesmo só para micro jumper, coisa muito pequenininha, muito detalhezinho ali, CPU, alguma coisa aí eu uso a JBC. Mas no meu dia a dia, no meu cotidiano aqui, eu uso a T12, eu uso a Bacon. Sou apaixonado pela Bacon e não deixo ela do lado da minha bancada de jeito nenhum, né? Ela vive ali do lado ali, ela vem primeiro do que a minha JBC, né? Então, a Apollo, tem também Apollo, Mike. Estou pensando em fechar a minha loja e trabalhar só em casa, só ando atendendo lojista mesmo? É uma opção, não é? É uma opção. Centralizar, não é? Diminuir custos aí, adquirir ferramentas, adquirir conhecimento para você fazer uma captação melhor desses seus clientes lojistas, não é? Então é importante você fechar, não é? E fica a seu critério. Não estou mandando você fechar a sua loja.
Mas é uma opção e é interessante, né? Há um caso se estudar. André Aguiar, estou pensando, já botei aqui. Lucas Daniel, boa noite, verdade. Sem dúvida, o conhecimento, a melhor ferramenta. Reparei um iPhone X sem separar as bordas, só injetando corrente na VDD Main em curto. Né? Então, conhecimento liberta, né? Apple Tech usa uma barra com ferro muito top. Né? Qual osciloscópio você indica para comprar? Chagas, o que você... Depende, né? Depende aí qual o seu dinheiro puder comprar, não é? Depende do que ferramenta você já tem, se você já tem conhecimento para utilizar um osciloscópio, se você já domina muito o multímetro, se você entende as formas de onda, se você entende sobre datasheet, se você entende sobre protocolos de comunicação, como capturá-los, não é? Às vezes você, não, eu quero capturar RFFE, não é? Mas o osciloscópio não decodifica. O que decodifica custa, sei lá, 30 mil reais. Não é? Então, você pode comprar um analisador lógico de 200 reais que ele vai fazer a mesma coisa ali. Vai te analisar protocolo I2C, vai te analisar I2S, vai te analisar RFFE. E você, com uma ferramenta, você consegue aí decodificar, ele já vem, né? Você consegue aí traduzir esse pacote de dados ali. Então, às vezes, um analisador lógico vai te fazer a diferença ao invés de um osciloscópio. Quando será o curso tal? Bora, galera, deixar o like. Tem um S22, já uso o eSIM aí, ó. Repete novamente qual estação de solda é boa. Jonei, eu utilizo aqui na minha bancada, Bacon. Nas bancadas dos alunos, uma Sugon T26D. Então, cada bancadazinha aqui tem uma Sugonzinha, não é para eles. E eu tenho na minha bancada ali uma JBC. Mas eu comecei e uso, né? Eu uso até hoje a Bacon. Se não achar Bacon no mercado, você vai achar a Quico. Porque a Quico ela é melhorzinha um pouquinho, porque ela é automática. Você coloca ela na base e ela desarma. Então, a Quico também é um bom ferro de solda. Agora, entre Quico e entre Sugon, não é? A Quico tá cara hoje. A Quico está custando aí, sei lá, 300 e poucos reais. Se for comprar no AliExpress, 178 reais. Então, você vai comprar aí, compra devagar, compra lá, não tem problema, não é? Uma peça dessa não é taxado. Então, faça uso aí. Às vezes você pode dividir no cartão de crédito lá e você ter uma facilidade melhor. Pode ser que amanhã ou depois eu faça uma live aí ensinando vocês a comprarem ferramenta no AliExpress, sem problema nenhum. Ajudo vocês nessa missão aí para baratear o custo de vocês aí, né? Professor, estação de retrabalho 950B, ela é boa, não é? Ô Nilson, eu falei com você, né? Eu cheguei a usar isso aqui. Então, a gente tem que entender os parâmetros de temperatura. Entendendo os parâmetros de temperatura, entendendo a correlação da fabricação da board, da placa, da coloração da placa com a temperatura que você vai aplicar, não é? Fazendo alguns testes de uma placa sucata, um timerzinho que você tem aí, não é? 12, 13 segundos para tirar um componente, 16 segundos aí para tirar um circuito integrado, não é? Técnica para remover esse componente, isso tudo é técnica, né? Você pode ter ferramenta aí de baixo custo e com uma grande potencialidade. A gente tem que dominar, não é? Eu te pergunto, eu tenho um Fusca e tenho uma Ferrari. O que você vai falar que é melhor? Bom, melhor, na sua perspectiva, é a Ferrari. Agora, quem te leva mais rápido? A Ferrari. Mas quem te leva, por exemplo, você tem que sair... Você tem lá a Ferrari e o Fusca, você precisa ir a 50 quilômetros da sua casa. E às vezes tem lugar que a Ferrari não vai passar. E aí o Fusca vai servir. Ou seja, não, mas é uma estrada reta, não tem buraco, não tem nada. Então, todos os dois vão te levar no mesmo lugar. Pode ser que o Fusca te leve um pouquinho mais, demore mais um pouquinho, não é? E a Ferrari te leve mais rápido, mas vai continuar sendo o carro, vai te locomover, vai fazer você se locomover, que é a função do carro. O objetivo da estação de ar é essa. Só que existe no nosso ramo, né, de manutenção de smartphones um feitiço, um fascínio, né, que tudo que é novo tem que comprar ferramenta, e acaba seu dinheiro ficando na mão de outras pessoas e não de você, não sua, não é? Eu falo que só existe isso no ramo de celular, de manutenção celular. Os outros ramos de manutenção de placas, né, placas de ar-condicionado, placas de modo de injeção eletrônica, você não vê esse feitiço todinho do cara ter uma Quick 861, uma TR 1300, um ferro da JBC Nano Nazi com ponta 105 que custa 15 mil reais. Não tem esse fetiche nesses outros segmentos. Só tem esse fetiche
nesse nosso ramo. Nesse nosso ramo. E é algo que, sinceramente, me preocupa muito, 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 porque é uma covardia. O cara que está começando, está iniciando, né? O cara tem que pegar 15, 20 mil e jogar na bancada lá, porque o professor só sabe utilizar aquelas ferramentas. Ele não sabe passar outro parâmetro para esse aluno, a não ser aquelas ferramentas, porque ele já tem aquelas ferramentas, porque ele já tem a jornada há muito mais tempo do que o cara que está começando. Então é uma covardia fazer isso. Eu, como professor, como instrutor, eu tenho obrigação, se o cara tem uma racozinha lá, eu tenho obrigação de ensinar ele a utilizar aquela raco. Tem que ser daquele jeito lá, o que o cara tem, cara, ele está começando com aquilo lá, porque eu vou obrigar o cara a comprar uma ferramenta de R$2.800, o cara não tem, o cara está com conta de luz atrasado, o cara está com aluguel atrasado, mas o cara tem uma estação de ar lá, às vezes o cara tem a ter a 936 lá, né, o ferro de solda, né, então eu tenho que criar um mecanismo, uma metodologia para que aquele cara consiga, né, através do conhecimento, utilizar aquelas ferramentas ali com mais satisfação ali. Aí sim, né, vai adquirindo conhecimento, experiência, e depois ele vai, dinheiro, ele vai criando um fluxo de caixa ali para ele poder investir também de maneira correta nas ferramentas. Então não adianta eu comprar um osciloscópio agora se eu não tenho nenhum microscópio. Não adianta eu comprar um microscópio se eu não tenho um ferro de solda. Então tem que ir devagar, não é? Tem que ir ganhando confiança, pegando as placas, fazendo os reparos e ir para cima, não é? Então é assim que funciona. Professor, deixa eu falar aqui, AliExpress é R$200, ó. Eu uso o Aquico T192, é top demais, ó. Estou desde janeiro trabalhando em casa, o motivo é subir de nível na manutenção, pois o fluxo da minha loja é baixo. Charles, não é? E justamente, a gente tem que, o ambiente, o local, né? Regionalidade, isso tudo interfere, mas se você está fazendo dinheiro aí dentro da sua casa, né, você pode mexer também, aumentar a estrutura, fazer captação, fazer delivery, né, tem muita coisa para você agregar aí para crescer e você faturar mais ainda, mesmo trabalhando em casa, tá? A minha estação é a Rua 850, faço muita coisa, gosto demais dessa estação também. E é um preço acessível, né? Mas voltarei assim que alcançar o nível desejado, né? O Secreta, eu uso a estação 88D Yachun 2 em 1. Eu também tive muito essa estação. Essa estação era um pouco complicada, não é? Mas dá para tirar bastante leite de pedra dela, dá para fazer bastante coisa nela aí, né? E foi a estação que o meu coprodutor teve, né? Durante muitos anos aí, essa estaçãozinha lá. Eu acredito que tem até hoje lá. Troquei um conector de câmera do J5 Prime num ferro de solda Tramontina 25 watts. É o que eu falo, né? É prática, é técnica para poder fazer isso aí. Na ferramenta, a melhor ferramenta que você tem justamente é o conhecimento aplicado para poder fazer isso com ferro de solda da Tramontina de 25 watts, né? Bateria fraca pode dar leitura errada? Pode. No multímetro? Pode. Cabo também? Pode dar valor errado também. E o melhor você economizar para no desgaste de ferramentas você pode comprar outras. Justamente, Regis, é isso que tem que ser feito, não é? A gente tem que fazer justamente isso. Criar um fundo para que a gente vá investindo nas ferramentas e melhorando, né? Qual a melhor estação de ar? Pois uso aqui da Yachun antiga. Quero comprar outra. Jonei, foi o que eu acabei de falar aí, né? A melhor estação de ar que você puder comprar, não é? Eu tenho aqui a 861DW, mas tem aí os meninos falando aí, ó, o que dinheiro pode comprar, essa é uma estação muito top, a 850 da Yahoo, não é? Tem muita estaçãozinha aí com preço acessível aí para que você consiga fazer. Pode ser aí que a técnica que você esteja usando, a temperatura, né, tudo pode mudar. Então, lógico, quem puder investir, invista numa Quick 861DW, quem não tiver dinheiro, faça com que tem. Quem não tem dinheiro para investir agora R$3.000 quase numa estação, R$2.200 numa estação de ar, compra uma de R$400, de R$500 aí, que tem no mercado aí, não é? Ó, essa aí, a Rua tá aí de 850, ela é muito boa, tá? Gosto muito dela. Então, meus pequenos gafanhotos, não é? A melhor ferramenta que podemos ter na nossa bancada, com certeza aí, é o conhecimento, não é? Lógico, conforme você vai avançando, você vai comprando gravadoras de memória, não é? Osciloscópios, separadoras. Entre você faturar num reparo para juntar a placa, separar a placa, não é? Você vai investir aí R$3.000 e entre o osciloscópio e essas ferramentas de juntar a placa de iPhone, separar a placa de iPhone X para cima, né? O que você prefere? O osciloscópio ou essas ferramentas que vai te dar a maior rentabilidade, que é abrir e fechar iPhone, não é? Onde você pode cobrar de R$600 até R$1.800 para abrir e fechar um iPhone para tirar um curto lá de dentro. Às vezes o defeito é só a junção na placa, você tem a técnica de soldagem ali para juntar, você fatura aí de R$600 a R$1.800, com uma separadora que custa R$1.200, com os eye sockets ali que vai custar 2 e pouco, não é? Então você tem
R$3.000 aí. Um kit de stencil custa R$500. Com esse conhecimento de abrir e fechar, você aí consegue faturar de R$800 até R$600 até R$1.800 por reparo. Então, a gente tem que saber também investir, né, de maneira correta para que a gente não quebre a cara lá, investe no osciloscópio, eu não tenho dinheiro para comprar uma separadora de placas. Eu comprei um osciloscópio, mas eu não tenho um ferro de solda melhorzinho. Né? Então, isso aí você tem que criar um plano de investimento para o seu negócio, tá? Professor, eu fiz um curso online de conserto celular. Estou fazendo presencial para começar a fazer consertos. Poderia fazer em casa mesmo ou tem que se qualificar mais? Ou a obesidade intelectual, né? Você tem que saber aí, você está fazendo curso online, você já fez, se você fez um presencial, não é? Vai depender muito da sua força de vontade, da sua dedicação para aprender. Igual que eu falei, com um tutor certo, com um professor certo, com um mentor certo, você vai conseguir aí alcançar resultados mesmo à distância. Mesmo à distância, tem diversos alunos aí, não é? A nossa turma está com 86 alunos lá, da jornada de especialistas, e não é? Tem resultados extraordinários lá da galera que começou do zero e a galera que é avançada também. Então, é tudo aprendizado, a metodologia, seguir a metodologia, confiar no seu mentor, se dispor a fazer as atividades propostas, praticar, que é o mais importante, que a chave do sucesso é a prática. E aí sim, você pode tranquilamente, irmão, evoluir, não é? Wagner Plentes, boa noite a todos. Marcelo Araújo, tenho um técnico de 2 anos em elétrica e estou fazendo um curso EAD. Iria fazer um curso presencial, pensei melhor, com dinheiro montei um laboratório, em vez de pagar o curso presencial. É uma situação, né, irmão? Pensar aí, o investimento que você faz também no treinamento presencial, né, de 5, 7 mil reais, você faz um curso EAD mais em conta, vai te dar aporte para você avançar, praticar bastante ali, não é? Ter o feedback, que o mais importante também nessa jornada, não adianta você ter o professor, mas você também tem que ter o feedback desse professor. É diferente de você também estudar conteúdo solto. Você tem que ter um feedback de um cara que já passou por isso e um cara para te orientar. Ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, esse aqui não é o caminho, esse aqui é o caminho. Se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara. Então tem que ter isso aí, tá? Procurem cursos nessa situação. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Paulo Fonseca, boa noite. Então, galera, é justamente isso que eu queria falar para vocês de ferramenta. Invistam de maneira ordenada. Tem ferramentas de análise de protocolos de carga, tem ferramentas para testar bateria, não é? Capacidade de carga de bateria. Eu vou pegar ali uma ferramenta que eu adquiri agora. Chegou essa semana passada, eu não tive tempo de testar. Deixa eu rapidinho pegar aqui para vocês aqui, tá? Peguei aqui, vamos lá. Vou trazer uma bateria para você, um teste de bateria. Tá aqui, ó. Testador de bateria. Aqui parece uma placa de vídeo. Parece uma placa de vídeo, ó. Então essa aqui é um testador de bateria. Eu consigo aqui testar a capacidade de carga e descarga da bateria, a resistência interna da bateria. Então eu consigo fazer isso tudo com esse cara aqui. Consigo testar a capacidade de corrente dos carregadores. Então consigo fazer bastante coisa com esse cara aqui. É ferramenta, né? Ferramenta de estudo, para fazer diagnóstico com mais precisão. Mas eu preciso disso para consertar? Não. É a luz que a profissão nos dá. A gente vai comprando, a gente vai aprendendo, né, e verificando realmente se tem aplicabilidade para aquilo que a gente quer. Não é? Nilson está falando aqui, muito obrigado, professor, pelas respostas, que Deus lhe abençoe. Nilson, muito legal, professor. Pessoal, é isso, ó, ferramenta é isso, a gente investe, eu tenho muita ferramenta aqui, mas é começar devagar. É começar com sabedoria, não é? Não enfiando tudo de uma vez, não enfiando todos os ovos em uma única cesta, porque pode ser que você caia, quebre todos os ovos ali e você fique sem comer. Então, pessoal, invista com sabedoria, não é? Vai devagar, porque tem muita coisinha, muito detalhezinho para a gente avançar. Não é? E agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês lá no Instagram. Chegamos a 11 mil loucos por eletrônica e microeletrônica aplicada aos smartphones. Chegamos a 11 mil, não é? 11 mil inscritos lá no nosso Instagram, não é? Então, lá não é meu Instagram, lá é o Instagram de vocês, onde a gente compartilha conhecimento lá. Muito obrigado aí pelos 11 mil inscritos lá no Instagram e pelos mais de 6.500 inscritos aí, chegando a quase 6.700 inscritos no YouTube. Nosso, muito obrigado mesmo, né? Fico muito motivado aí, quando eu vejo lá os números subindo lá, eu fico muito motivado para poder
colocar mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo para vocês. Não é? Agradeço imensamente aos 11 mil inscritos, agradeço a vocês que estiveram até aí comigo, não é? Na plena sexta-feira. Hoje é dia de sair para comemorar. E avisa a Samsung que quem trava hoje somos nós. Hoje eu vou travar. Então avisa a Samsung aí que quem trava hoje sou eu. Forte abraço para vocês, beijo no coração. Fica com Deus. Vamos para cima, galera. Bom final de semana. Tchau, tchau, galera. Tchau, 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 tchau.